Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Estrutura Atômica e Ligação Química. Na videoaula de hoje, nós começaremos o capítulo 2, que fala sobre as propriedades periódicas dos elementos. Na verdade, a gente vai começar esse capítulo falando sobre o desenvolvimento da tabela periódica. Isso porque, no início do século XIX, os avanços na química fizeram com que fosse mais fácil isolar os elementos de seus compostos. Como resultado, o número de elementos conhecidos duplicou, passando de 31 em 1800 para 63 em 1865. Na figura 7.1, vocês têm aqui todos os elementos da tabela periódica com seus respectivos anos de descoberta, para que vocês tenham uma ideia de como eles foram sendo descobertos com o passar dos anos. Em 1869, Dmitri Mendeleev, na Rússia, e Lothar Meyer, na Alemanha, publicaram esquemas de classificação dos elementos quase idênticos de forma simultânea. Ambos notaram que propriedades físicas e químicas se repetiam periodicamente. Daí o nome tabela periódica. E essas propriedades se repetiam periodicamente quando os elementos eram dispostos em ordem crescente de massa atômica. O crédito da descoberta da periodicidade das propriedades dos elementos foi dado a Mendeleev, pois ele aprofundou mais as suas ideias e estimulou a realização de novos trabalhos. Sua insistência em listar elementos com características semelhantes no mesmo grupo o obrigou a deixar espaços em branco em sua tabela, mesmo sem saber ainda qual elemento iria preencher esse espaço. Mendeleev chegou a prever corajosamente a existência e as propriedades de alguns elementos. Em 1913, 2 anos depois que Rutherford propôs o modelo nuclear do átomo, o físico inglês Henry Moseley desenvolveu o conceito de números atômicos e identificou corretamente o número atômico como sendo o número de prótons no núcleo do átomo. Para exemplificar, a gente trouxe aqui o carbono, que tem uma massa ou número de massa igual a 12, e que corresponde ao número de prótons mais o número de nêutrons, e um número atômico igual a 6, que corresponde ao número de prótons ou elétrons. O conceito de número atômico esclareceu alguns problemas na tabela periódica vigente na época de Moseley, baseada em massas atômicas, e tornou possível a identificação dos buracos que foram propostos lá pelo Mendeleev na tabela periódica, o que levou à descoberta de novos elementos. Como vocês podem visualizar aqui, alguns elementos então foram descobertos e hoje nós temos essa tabela periódica com 118 elementos químicos. Para entender as propriedades dos átomos, a gente tem que estar familiarizado não apenas com as configurações eletrônicas, como eu mencionei na videoaula passada, mas também com a intensidade da força de atração entre o núcleo e os elétrons mais externos. Lembrando que esses elétrons mais externos são os elétrons de valência, os elétrons que promovem a formação das ligações químicas. A força de atração entre um elétron e o núcleo depende da magnitude da carga nuclear e da distância média entre o núcleo e o elétron. Lembrando, gente, que para esse modelo simples aqui, onde nós temos o núcleo com prótons e nêutrons, e essa nuvem eletrônica aqui, que corresponde ao volume ocupado pelo elétron, nós temos um diâmetro minúsculo
para o núcleo, né, de 1 a 5 angstroms, perdão, de 10 a menos 4 angstrom, e um diâmetro bem maior, de 1 a 5 angstrom, para uma probabilidade de se encontrar o elétron nessa nuvem eletrônica. Em um átomo polieletrônico, o átomo que tem mais de um elétron, cada elétron é simultaneamente atraído pelo núcleo e repelido pelos outros elétrons. Lembre-se, o núcleo é formado por prótons e nêutrons. Os nêutrons não têm carga, mas os prótons têm carga positiva. Prótons atraem elétrons, têm carga negativa. Mas entre eles, quando eu tenho um átomo polieletrônico com mais de um elétron, entre os elétrons ocorre uma repulsão. Cada elétron em um átomo polieletrônico é, portanto, blindado do núcleo pelos demais elétrons, sofrendo, portanto, uma atração líquida menor do que se sofreria se os outros elétrons não estivessem presentes. Esse termo blindado significa que os outros elétrons, por repelir os elétrons seguintes, por terem carga semelhante, ambos são negativos, vão blindar o núcleo da atração núcleo-elétron. Para ficar mais fácil da gente entender esse efeito de blindagem, que vai ser fundamental para que a gente discuta o conceito de carga nuclear efetiva, a gente trouxe aqui uma analogia onde nós temos um observador, uma lâmpada e um abajur, tá bom? A quantidade de luz vista pelo observador vai depender da blindagem feita pela cúpula. A cúpula aqui, o abajur, corresponde a esse efeito de blindagem que um elétron promove no outro. E a lâmpada representa o núcleo, tá bom? O observador representa os elétrons de valência. Quanto mais fosco for esse abajur, ou essa cúpula, maior vai ser a blindagem. Menos o observador vai enxergar a lâmpada, que aqui representa o núcleo, tá bom? Como analogia para o efeito de blindagem em átomos polieletrônicos. O elétron experimenta uma atração líquida que é o resultado da atração nuclear enfraquecida pelas repulsões intereletrônicas, uma carga nuclear parcialmente blindada ou carga nuclear efetiva, que é sempre menor do que a carga nuclear real. E por que ela é menor? Porque dela eu subtraio esse termo S aqui, que a gente chama de constante de blindagem. Como é que é atribuída essa constante? A quem é atribuído essa constante de blindagem? Justamente aos elétrons de caroço do meu átomo. Lembram-se da aula passada? São os elétrons internos, os elétrons de caroço, que geralmente são semelhantes a uma configuração de gás nobre. Então, eu tenho que esse valor de S, geralmente, ele é muito próximo do número de elétrons de caroço do átomo que estamos analisando. Ele é subtraído da carga nuclear real para que a gente obtenha a carga nuclear efetiva. Para ficar mais claro, a gente trouxe aqui um exemplo do sódio. O sódio que tem massa 23 e 11 elétrons. Consequentemente, ele tem uma configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O gás nobre que antecede o sódio é justamente o neônio, que tem 10 elétrons. Então, o core dele, ou seja, o caroço do sódio, é o neônio com 10 elétrons. Se observarmos aqui a figura 7.3, vocês vão perceber que o núcleo do sódio ele vai conter 11 prótons. Por quê? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Eu tenho, então, 11 prótons e tenho um elétron de valência. Qual elétron de valência é esse? Justamente esse elétron que está no orbital 3s, o 3s1, já que os outros 10 elétrons estão no caroço, que corresponde ao gás nobre neônio. 10 elétrons de caroço blindam, portanto, o núcleo do elétron mais externo.
Esses 10 elétrons de caroço, eles vão blindar o núcleo de atrair esse último elétron de valência. E justamente a partir do balanceamento dessas forças é que a gente calcula a carga nuclear efetiva. Ou seja, a carga nuclear efetiva vai ser a carga nuclear real menos a minha constante de blindagem. A carga nuclear real vai ser igual a 11, porque eu tenho 11 prótons e 11 elétrons, e a constante de blindagem vai ser igual a 10, porque eu tenho 10 elétrons no meu caroço, tá bom? Consequentemente, a carga nuclear efetiva vai ser 1 mais, tá bom? Ou 1 positivo. No entanto, a situação é mais complicada, porque há uma pequena probabilidade, e vocês sabem que esses elétrons, ele está distribuído naquela nuvem eletrônica conforme uma função probabilística, psi, tá bom? Então, há uma pequena probabilidade desse elétron, desse único elétron 3s, estar próximo do núcleo, na região ocupada pelos elétrons de caroço. É remota, mas existe essa probabilidade. Assim, esse elétron sofre uma atração líquida maior que a sugerida pelo nosso modelo simples, em que a constante de blindagem é igual a 10. Repetindo, há uma pequena probabilidade desse elétron de valência estar próximo, mais próximo dos elétrons de caroço. A posição dos elétrons na nuvem eletrônica é uma função probabilística. Se isso ocorrer, esse elétron sofre uma atração maior pelo núcleo, porque a constante de blindagem não vai ser tão efetiva. O valor real de Z, da carga nuclear efetiva, ZEF, para o elétron 3s, na verdade, do sódio, é 2,5 e não 1, como nós tínhamos mostrado anteriormente. Em outras palavras, como existe uma pequena probabilidade do elétron 3s estar perto do núcleo, o valor de S muda de 10 para 8,5. A noção de carga nuclear efetiva também explica por que as energias dos orbitais com o mesmo valor de N, que é o meu número quântico principal, que é o que representa as camadas, aumenta conforme o valor de L, que é o meu número quântico momento angular, também aumenta, tá bom? Lembrando que esse número quântico momento angular, ele é responsável pelo surgimento das subcamadas SP, D e F. Então, as energias das subcamadas, elas seguem uma ordem crescente. P maior do que S, D maior do que SP, F maior do que SP e D, tá bom? Lembrando que os orbitais são degenerados em qualquer subcamada, ou seja, tem a mesma energia. Por exemplo, no átomo de carbono, que tem essa configuração eletrônica com S2, 2S2, 2P2, a energia do orbital 2P, cujo número quântico L é igual a 1, é maior que a do orbital 2S, cujo número quântico L é igual a 0. Mesmo que ambos os orbitais estejam na camada N, ou seja, o número quântico principal igual a 2, tá bom? Então, o P é maior do que o S. Na figura 7.4, a gente pode comparar as funções de probabilidade radial 1S, 2S e 2P. Percebam que na 1S, assim azul escuro, os elétrons 1S estão mais próximos do núcleo. Portanto, eles blindam os elétrons de valência. E a densidade radial é maior numa distância mais próxima do núcleo. No orbital 2s, na subcamada 2s, os elétrons 2s são mais fortemente atraídos pelo núcleo do que o 2p aqui em roxo, tá bom? Por isso que o 2p ele tem uma maior energia do que o 2s. Consequentemente, a carga nuclear efetiva aumenta da esquerda para a direita em qualquer período na tabela periódica. Embora o número de elétrons de caroço permaneça igual em todo o período, ou seja, toda a linha da tabela periódica, o número de prótons aumenta. Em um grupo,
a carga nuclear efetiva que atua sobre os elétrons de valência varia muito menos que no período. Ela varia muito mais no período do que no grupo. Porém, essa carga nuclear efetiva ela aumenta ligeiramente à medida que descemos no grupo, porque a nuvem mais difusa dos elétrons de caroço é menos eficaz em blindar os elétrons de valência. Para que vocês visualizem com maior precisão esse comportamento da carga nuclear efetiva, a figura 7.5 traz aqui a carga do núcleo em preto, bom? A carga nuclear efetiva em relação ao elétron de caroço 1s, veja que ela é constante com a carga do núcleo. E a carga nuclear em verde aqui em relação ao elétron de valência, calculado por aquela fórmula que a gente apresentou para vocês, subtraindo a constante de blindagem da carga nuclear real. Percebam que ela é um pouco inferior à carga nuclear em relação ao elétron de caroço, e ela despenca aqui no neônio, porque eu passo para o segundo período. E aí ela também segue uma tendência de crescimento até o argônio. A menor distância que separa dois núcleos durante as colisões, elas equivalem a 2 vezes o raio dos átomos. A gente sabe que diferentes átomos ou átomos de um mesmo elemento se colidem mutuamente e essa menor distância dos núcleos durante essa colisão, elas equivalem a 2 vezes o meu raio. Chamamos esse raio de raio atômico não ligante ou raio de Van der Waals. Podemos também definir o raio atômico com base na distância D entre dois núcleos de dois átomos quando eles encontram-se ligados um ao outro, como vocês podem visualizar aqui na figura 7.6. Na verdade, nós temos que o raio atômico ligante ou raio covalente para qualquer átomo em uma molécula, ele vai ser igual a metade da distância da ligação, ou seja, metade de D, como vocês podem visualizar aqui nessa representação. O raio covalente ou raio ligante, diferentemente do raio de Van der Waals, corresponde aqui à metade do percurso aqui de ligação entre os dois núcleos de dois átomos ligados. Portanto, com os valores de raio atômico, é possível estimar o comprimento de ligação em uma molécula. Vejamos as tendências periódicas dos raios atômicos. Essa aqui é uma tabela periódica 3D, tá bom? Que mostra aqui a tendência do aumento do raio atômico. Percebam que aqui o raio atômico no grupo, tá bom? Ele aumenta de cima para baixo, porque o número quântico principal, ou seja, o N, aumenta de cima para baixo. Então, quanto mais embaixo na tabela periódica, quanto mais abaixo nos períodos, maior o meu raio atômico. Por outro lado, percebam também que o raio aumenta no período, ou seja, na linha da esquerda, perdão, da direita para a esquerda. Por quê? Porque a carga nuclear efetiva diminui nesse percurso. Se a carga nuclear diminui, a carga nuclear efetiva, o raio vai aumentar. Quando um cátion é formado a partir de um átomo neutro, os elétrons são removidos dos orbitais atômicos ocupados que estão mais distantes do núcleo, são chamados elétrons de valência. Além disso, quando o cátion é formado, a repulsão entre os elétrons é reduzida. Assim, os cátions são menores que os átomos que os formam. Para que vocês possam visualizar isso, na figura 7.8, nós temos aqui o tamanho do cátion e do ânion. Primeiramente, mostrando aqui o tamanho dos cátions. Percebam que o lítio ele tem um tamanho em angstroms de 1,34 angstroms.
E o cátion que é formado quando o lítio perde um elétron tem um tamanho de 0,68 em rosa, ó, bem inferior ao o átomo de lítio. O mesmo para os demais. Percebo aqui no boro que por perder 3 elétrons e ficar com a carga 3 mais, ele reduz bem o seu tamanho em relação ao boro, ao átomo de boro neutro, tá bom? E essa tendência se repete, percebam aqui que nós temos um aumento do raio atômico e um respectivo aumento do raio iônico, tá bom? Seguindo a tendência que nós acabamos de apresentar na tabela anterior. Quando elétrons são adicionados a um átomo para formar um ânion, o aumento da repulsão entre os elétrons faz com que eles se espalhem mais no espaço. Lembre-se, existe uma blindagem, elétrons ambos têm carga negativa, vão se repelir, e isso faz com que eles fiquem mais espalhados. Assim, diferentemente dos cátions, os ânions são maiores que os átomos que os formam. Como vocês podem ver aqui novamente na figura 7.8, nessa região em destaque. Nós temos aqui o átomo de oxigênio e o ânion formado quando o átomo de oxigênio ganha 2 elétrons, o O2-, percebam que ele é maior, 1,40 angstroms, em relação ao átomo de oxigênio neutro, 0,73 angstroms, e o mesmo comportamento observado nas demais espécies apresentadas aqui, nos demais átomos apresentados aqui na figura 7.8. Para íons de mesma carga, os raios iônicos aumentam à medida que descemos em um grupo na tabela periódica, como a gente mostrou no exemplo dos cátions, né? Íons com mesma carga possuem um aumento do raio iônico à medida que nós descemos no grupo. Já em uma série isoeletrônica, uma série onde nós temos espécies com a mesma carga, né, o mesmo número de elétrons, o raio iônico diminui com o aumento da carga nuclear efetiva. Outro destaque que será dado aqui às propriedades periódicas dos elementos é a energia de ionização. E a energia de ionização de um átomo, ou íon, ela representa a energia mínima necessária para remover um elétron. Lembrem-se, para formar um cátion, eu preciso remover um elétron de um átomo ou íon isolado em seu estado fundamental. Para exemplificar, nós temos aqui o magnésio, que tem uma configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6. E para nós formarmos o cátion Mg+, perdão, ainda tem a camada 3s2. Para nós formarmos o cátion Mg+, nós precisamos arrancar um elétron. E para arrancar esse um elétron, nós precisamos de uma energia. E essa energia é a chamada energia de ionização. E assim nós formamos o Mg+. Percebam que o Mg+, ele não tem um elétron. Ele perdeu um elétron 3s. Ele é 3s1. Para arrancar esse outro elétron aqui, nós precisamos de mais energia. Vejam, ele é arrancado e nós chegamos ao cátion Mg2+. Percebam que esse cátion aqui ele já é mais estável, porque a camada 2 aqui possui justamente 8 elétrons, que é a configuração eletrônica de um gás nobre, que é conhecido por ser estável. A última camada, a camada 2, a segunda linha azul, tem justamente 8 elétrons, 2s2, 2p6. Em geral, a primeira energia de ionização é a energia necessária para remover o primeiro elétron de um átomo neutro. E a segunda energia de ionização é a energia necessária para remover o segundo elétron, e assim por diante. Essas energias de ionização de um dado elemento aumentam à medida que ocorrem remoções sucessivas, porque cada vez fica mais difícil arrancar os elétrons que estão mais próximos do núcleo. E vocês podem observar isso aqui na tabela 7.2, que mostra os valores de energia de ionização sucessivas. Percebam, eu vou pegar aqui um exemplo aleatório, o fósforo.
Primeira energia de ionização, 1.012. A segunda já dobra, 1.907. A terceira triplica, 2.914. E assim sucessivamente. Agora percebam aqui em cinza que para arrancar um elétron da camada mais interna, do caroço, aí a gente já precisa ter um aumento bem maior. Vamos usar aqui o exemplo do sódio. O sódio, ele vai ter um elétron de valência. Para arrancar ele, eu preciso de 496 kJ por mol. E aí eu chego numa configuração de gás nobre. Para arrancar mais um elétron, aí eu já tenho que arrancar um elétron do caroço do sódio. Vejam a energia que é necessária. 4.562 kJ por mol. É quase 10 vezes maior do que arrancar um elétron de valência. E assim, esse comportamento é observado nos demais elementos quando nós queremos arrancar elétrons das camadas mais internas. Vejamos então a tendência periódica das primeiras energias de ionização. Elas aumentam da direita para a esquerda no período, de baixo para cima no grupo. Em geral, átomos menores têm energia de ionização mais elevadas. Por quê? Porque o núcleo está mais próximo dos elétrons de valência, exerce uma atração maior sobre eles e, portanto, é mais difícil arrancar esses elétrons de valência. É o que vocês podem observar nesse gráfico aqui, ó. Os elementos menores, lítio, sódio, potássio, rubídio, todos pertencentes ao grupo 1A, têm as maiores energias de ionização. Já os gases nobres têm as menores energias de ionização, perdão. Já os gases nobres têm energias de ionização elevadas. Por quê? Porque eles são maiores, são mais volumosos. Todas as energias de ionização para os átomos são, portanto, positivas. A energia deve ser absorvida para que ocorra a remoção de um elétron. A maioria dos átomos também pode ganhar elétrons para formar um ânion, que é o contrário da formação do cátion. Para formar um cátion, ele perde elétron. Quando ele ganha um elétron, ele forma um ânion. E a variação de energia que acontece quando o elétron é adicionado a um átomo no estado gasoso é chamada de afinidade eletrônica. Para a maioria dos átomos, a energia é liberada quando um elétron é adicionado. Para exemplificar aqui, a gente tem o flúor, 1s2, 2s2, 2p5, ou seja, a última camada tem 7 elétrons. E quando nós adicionamos um elétron para alcançar a estabilidade de um gás nobre, energia é liberada para formar o ânion F-, o íon fluoreto, tá bom? Com a configuração 1s2, primeira camada, 2s2, 2p6, segunda camada, com 8 elétrons, configuração de um gás nobre. Em resumo, a diferença entre energia de ionização e afinidade eletrônica é a seguinte. A energia de ionização ela vai medir a variação de energia quando o átomo perde um elétron, enquanto a afinidade eletrônica mede a variação de energia quando o átomo ganha um elétron. Quanto maior for a atração entre um átomo e um elétron adicionado, mais negativa será a minha afinidade eletrônica do átomo. Para exemplificar isso, a gente tem aqui, por fim, a figura 7.12, que mostra a afinidade eletrônica em kJ por mol de elementos selecionados do bloco S e do bloco P. Percebam que as maiores afinidades eletrônicas são justamente as posicionadas mais no canto superior direito da tabela periódica. Bem, pessoal, essa foi nossa videoaula sobre o capítulo 2. E ao final de cada videoaula, como de costume, nós deixamos aqui para vocês uma atividade assíncrona que deve ser postada em formato PDF, impreterivelmente, até às 23 horas e 55 minutos do dia 12 de novembro. Eu desejo então a todos uma ótima semana e até a próxima videoaula. Fiquem com Deus.